Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me engole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Continuação da leitura do Livro do Céu, volume 1, trecho 35. Participação que Jesus faz Luísa na sua indizível amargura e dores pelos diversos tipos de pecados com que é ofendido. Outras vezes, enquanto me levava junto com ele, girando, se eram pecados de blasfêmias contra a caridade e outros, vertia-se amargo venenoso. Se eram pecados de desonestidade, derramava uma coisa de podridão mal cheirosa. E quando voltava a mim mesma, sentia também aquela pestilência. E era tanto fedor que me revolvia o estômago e me sentia desfalecer. E às vezes, tomando o alimento, quando devolvia, sentia que saía da minha boca aquela podridão misturada com o alimento. Às vezes, então, levava-me às igrejas e também ali o meu bom Jesus era ofendido. Oh, como chegavam mal a seu coração aquelas obras santas, sim, mas descuidadamente feitas, aquelas orações vazias de espírito interior, aquela piedade fingida, aparente, parecia que mais bem insultavam a Jesus em vez de lhe darem honra. Assim, aquele coração santo, puro, reto, não podia receber essas obras tão mal feitas. Oh, quantas vezes se lamentava dizendo: Filha, também há gente que se diz devota. Olha quantas ofensas me fazem, mesmo nos lugares mais santos, ao receber inclusive os sacramentos. Em vez de saírem purificados, saem mais enlameados. Assim, quanta pena dava Jesus ver pessoas que comungavam sacrilegamente, sacerdotes que celebravam o santo sacrifício da missa em pecado mortal, por costume, e alguns, dá horror dizer, por fins de interesse. Oh, quantas vezes meu Jesus me fez ver estas cenas tão dolorosas. Quantas vezes, enquanto o sacerdote celebrava o sacrossanto mistério, Jesus era obrigado a descer, porque pelo poder sacerdotal era chamado às mãos do sacerdote. E se viam aquelas mãos que gotejavam podridão, sangue, ou então estavam manchadas de lama. Ah, como dava compaixão ao estado de Jesus, tão santo, tão puro, naquelas mãos que davam horror só de olhá-las. Parecia que Jesus queria fugir, mas era obrigado a permanecer naquelas mãos, até que se consumisse as espécies do pão e do vinho. Às vezes, enquanto permanecia ali com o sacerdote, ao mesmo tempo vinha-se apressadamente a mim e lamentava-se. E antes que eu dissesse, ele mesmo me dizia: Filha, deixa-me derramar em ti, porque não posso mais. Tem compaixão do meu estado, que é demasiado doloroso. Tem paciência, soframos juntos. E enquanto dizia isto, vestia de sua boca na minha. Mas quem pode dizer o que derramava? Parecia um veneno amargo, uma podridão hedionda misturada com um alimento tão puro, repugnante e nauseante que às vezes eu não podia engolir.
Quem pode dizer os sofrimentos que me produzia este derramar de Jesus? Se ele mesmo não me tivesse sustentado, certamente teria morrido vítima. Disso, todavia, se derramava em mim a mínima parte. O que será de Jesus que contei tanto e tanto? Oh, como é bruto o pecado! Ah, Senhor, faz conhecer a todos, a fim de que todos fujam deste monstro tão horrível. Trecho 36. Participação que Jesus Cristo dá a Luís em sua inefável doçura, testemunhando cenas muito consoladoras dos santos mistérios da religião. Mas enquanto via estas cenas tão dolorosas, outras vezes fazia-me ver também cenas tão consoladoras e belas, que me raptavam. E estas eram ver os bons e santos sacerdotes que celebravam os sacrossantos mistérios. Ó Deus, como é alto, grande e sublime seu ministério! Como era bonito ver o sacerdote que celebrava a missa e Jesus transformado nele. Parecia que não o sacerdote, mas que o próprio Jesus celebrava o divino sacrifício. E às vezes fazia desaparecer completamente o sacerdote e só Jesus celebrava a missa e eu a escutava. Oh, como era comovedor ver Jesus recitar aquelas orações, fazer toda aquela cerimônia e movimentos que faz o sacerdote. Quem pode dizer o quão consolador para mim ver essas missas junto com Jesus? Quantas graças recebia, quantas luzes, quantas coisas compreendia. Mas como são coisas passadas e não as recordo claramente, por isso passo em silêncio. Mas enquanto dizia isto, Jesus moveu-se dentro de mim e chamou-me, e não quer que deixe isto em silêncio. Ah, Senhor, quanta paciência necessária contigo, pois bem, te contentarei. Ó doce amor, direi algumas pequenas coisas, mas dá-me tua graça para poder manifestá-lo, porque por mim não me atreveria a pôr sequer uma palavra sobre mistérios tão profundos e sublimes. Trecho 37. A Santa Missa e seus efeitos, em particular a ressurreição dos mortos com seus corpos. Agora, enquanto via Jesus, o sacerdote que celebrava o divino sacrifício, Jesus me fazia entender que na missa está todo o fundamento da nossa sacrossanta religião. Assim, a missa nos diz tudo e nos fala de tudo. A missa recorda-nos a nossa redenção. Fala-nos detalhadamente das penas que Jesus sofreu por nós. Manifesta-nos também o seu amor imenso, que não ficou contente por morrer na cruz, mas quis continuar o estado de vítima na Santíssima Eucaristia. A missa também nos diz que nossos corpos desfeitos, reduzidos a cinzas pela morte, ressurgirão no dia do juízo junto com Cristo à vida imortal e gloriosa. Jesus me fazia compreender que a coisa mais consoladora para o cristão e os mistérios mais altos e sublimes de nossa santa religião são Jesus no sacramento e a ressurreição de nossos corpos na glória. São mistérios profundos que só os compreenderemos além das estrelas, mas Jesus no sacramento faz-nos quase tocar com a mão de vários modos. Em primeiro lugar, a sua ressurreição. Em segundo, o seu estado de aniquilamento sobre aquelas espécies. Mas também é verdade que ele está nelas vivo e verdadeiro. Porém, consumidas essas espécies, sua presença real não existe mais. Depois, consagradas as espécies de novo, Jesus adquire novamente seu estado sacramental. Assim, Jesus no sacramento nos recorda a ressurreição de nossos corpos à glória. E assim como Jesus, cessando seu estado sacramental, reside no seio de Deus, seu Pai. Assim nós, cessando nossa vida, nossas almas farão sua morada no céu, no seio de Deus, e nossos corpos ficarão consumidos. Dessa forma, se pode dizer que não existem mais, mas depois, por um prodígio da onipotência de Deus, nossos corpos adquirirão nova vida e, unindo-se à alma, irão juntos gozar a bem-aventurança eterna. Pode-se dar coisa mais consoladora para o coração humano, que não só a alma, mas também o corpo deve deleitar-se em contentamentos eternos. A mim me parece que naquele grande dia acontecerá como quando o céu está estrelado e sai o sol. O que acontece?
O sol, com sua imensa luz, absorve as estrelas e as faz desaparecer, mas as estrelas existem. O sol é Deus e todas as almas bem-aventuradas são estrelas. Deus, com a sua imensa luz, não absorverá a todos em si, de modo que existiremos em Deus e nadaremos no mar imenso de Deus. Oh, quantas coisas Jesus nos diz no sacramento! Mas quem pode dizê-las todas? Certamente me estenderia demasiado, e o Senhor o permitir, reservarei para outra ocasião dizer alguma coisa. Volume 2, trecho 35, 14 de junho de 1899. Expectação. Jesus quer castigar. Esta manhã, o amantíssimo Jesus não vinha. E em meu íntimo ia pensando, como é que não vem, o que há de novo? Ontem veio frequentemente e hoje já é tarde, e não se faz ver ainda. Que dor, quanta paciência se necessita com Jesus. Todo o meu interior me parecia que se levantasse em armas, porque queriam a Jesus e me faziam a guerra, que me dava pena de morte. A vontade, como superior a tudo, buscava por paz como persuadir aos meus sentidos, inclinações, desejos, afetos e a todo o resto de aquietar-se, porque Jesus devia vir. Assim, depois de um longo penar, Jesus veio trazendo uma taça na mão, cheia de sangue coagulado, putrefato e pestilento, e me disse: olha esta taça de sangue, derramarei-a sobre o mundo. Enquanto assim dizia, veio a mãe, a Virgem Santíssima, e junto com ela meu confessor, e pediam a Jesus que não o derramasse sobre o mundo, senão que me fizesse beber a mim. O confessor lhe disse: Senhor, de que adianta tê-la como vítima, se não quiser derramá-la sobre ela? Absolutamente quero que a faça sofrer e perdoe as pessoas. A mãe chorava e insistia diante de Jesus e do confessor para que não desistisse de rogar até que Jesus não se contentasse em aceitar a mudança. Jesus insistia em que a queria derramar sobre todo mundo e parecia que se zangava. Eu me via toda confusa, não sabia dizer nada, porque era tanto o horror que se sentia ao ver aquela taça cheia de sangue tão espantosa que dava estremecimento em toda a natureza. Que seria o bebê-la? Mas eu estava resignada, porque se o Senhor me tivesse dado, tê-la-ia aceitado. Quem pode dizer, além disso, os castigos que se continham naquele sangue se o Senhor a derramara no mundo? A partir deste dia, parece que está a preparar uma tempestade de granizo que vai causar muitos danos. E parece que deve continuar nos próximos dias. Depois Jesus parecia um pouco mais calmo, tanto que parecia que abraçava o confessor, porque ele tinha rogado naquele modo, mas sem chegar a nenhuma determinação se a deve derramar sobre as pessoas ou não. Assim terminou, deixando-me uma pena indescritível pelo que poderá acontecer. Trecho 36. 16 de junho de 1899. Obtenho que Jesus perdoe em parte a sua cidade. Jesus continuava fazendo-se ver que quer castigar. Eu lhe roguei que derramasse em mim suas amarguras para livrar a todos. E se isto não fosse possível, ao menos aquele que me pertence e a minha cidade. A esta intenção parecia que se unia também a intenção do confessor. Assim parecia que Jesus, vencido pelas orações, derramou um pouco de sua boca, mas não aquela taça descrita antes. Este pouco que derramou parecia que o fazia para livrar em algum modo minha cidade, mas não de todo, e aqueles que me pertencem. Todavia, esta manhã eu fui causa de fazer afligir a Jesus, pois como depois de haver derramado tenho visto mais tranquilo, sem pensar lhe disse: meu bom Jesus, peço-te que me libertes do incômodo que dou a confessor de o fazer vir todos os dias. Que te custa a ti libertar-me? Que tu mesmo me ponhas nos sofrimentos e tu mesmo me libertes? Certamente que não te custa nada, e se quiseres, tu tudo podes.
Enquanto lhe dizia isso, Jesus punha um rosto tão aflito que essa aflição me sentia penetrar até o íntimo do meu coração, e sem me dizer palavra, desapareceu. Como fiquei mortificada ao pensar especialmente que não viria mais. Sabe-o só o Senhor. Mas pouco depois voltou, mas com maior aflição, trazendo o rosto todo inchado e cheio de sangue, porque naquele momento lhe tinham feito aquelas ofensas. Jesus, todo triste, me disse: Vês o que me fizeram, como dizes que não queres que castigue as criaturas? Os castigos são necessários para humilhá-las e não deixá-las orgulhar-se mais. Trecho 37, 17 de junho de 1899. Contende com Jesus e convence-o a não dormir. Continua sempre o mesmo, mas especialmente esta manhã estive contendendo com meu amado Jesus, ele que queria continuar mandando a Saraiva como tem feito em dias passados. E eu que não queria, quando no melhor desta contenda parecia que se preparava um temporal e dava ordem aos demônios que destruíssem com o flagelo do granizo vários lugares. Nesse momento via que de longe me chamava o confessor, dando-me a obediência de que fosse pôr em fuga os demônios para não deixá-los fazer nada. Enquanto saí para ir, Jesus veio ao meu encontro, fazendo-me voltar atrás. E eu lhe disse: Senhor bendito, não posso, porque é a obediência que me ordenou, e tu sabes que eu e tu devemos ceder antes à virtude, sem poder nos opor. Então Jesus: Bem, eu farei por ti. E assim ordenou aos demônios que se fossem a lugares mais distantes, e que por agora não tocassem as terras pertencentes à nossa cidade. Depois disse-me: Vamos voltar. Assim voltamos, eu para a cama e Jesus junto a mim. Assim que chegamos, Jesus queria descansar. Dizendo que estava muito cansado, eu parei dizendo: Quem sabe o que é este sonho que queres fazer? E além disso, que bonita obediência me fez fazer. Por que quer dormir? Isto é o quanto me ama e quer me contentar em tudo? Quer dormir? Durma, pois. Basta que me dê sua palavra que não fará nada. Então, desagradando-se por meu descontentamento, me disse: Minha filha, no entanto, gostaria de te contentar. Façamos assim: vamos sair juntos de novo entre o povo. E aqueles que vemos que é necessário punir por suas tantas ações infames, e que possivelmente, ao menos sob o flagelo, se arrependerão. O que você quiser deles, e aqueles que são menos necessários para punir, e que você não quer que os castigue, eu os libertarei. E eu, Senhor, agradeço-te pela tua bondade ao querer contentar-me, mas com tudo isto não posso fazer o que me dizes. Não sinto a força de pôr a minha vontade para castigar nenhuma das criaturas. E além disso, que tormento será para o meu pobre coração, quando ouvi que tal pessoa ou aquela outra foi castigada, e que eu pus a minha vontade, jamais seja, ó Senhor. Depois veio o confessor para me chamar em mim mesma, e assim terminou. Volume 3, trecho 35, 5 de fevereiro de 1900. Continuando o mesmo estado, com um pouco mais de ânimo, embora não perfeitamente livre, meu amadíssimo Jesus, ao vir, me disse: Minha filha, às vezes a alma sente uma luta em alguma virtude, e a alma esforçando-se supera aquele combate. Então a virtude fica mais resplandecente e mais radicada na alma. Mas a alma deve estar atenta para evitar que ela mesma não forneça a corda para fazer-se atar pela desconfiança. E isto fará restringir-se sempre, sem sair jamais, no círculo da verdade, que é o conhecimento do próprio nada. Trecho 36, 12 de fevereiro de 1900. Os defeitos voluntários formam nuvens. Encontrando-me num estado de abandono por parte de meu adorável Jesus, a meu pobre coração sentia-o pela dor espremer como sob uma imprensa. Meu Deus, que pena! Enquanto me encontrava nesse estado quase como sombra, vi o meu amado bem, mas não claramente, só vi claramente uma mão que me parecia que levava uma lâmpada acesa, e molhava o dedo no óleo da lâmpada e ungia a minha parte do coração.
exacerbada pela dor da sua privação. Neste momento ouvi uma voz que dizia: a verdade é luz, que levou o Verbo à terra. Assim como o sol ilumina, vivifica e fecunda a terra, assim a luz da verdade, da vida, luz e torna fecundas de virtude as almas. Ainda que muitas nuvens, que são as iniquidades dos homens, ofuscam esta luz de verdade, mas apesar disso não deixa, desde detrás das nuvens, de mandar flashes de luz vivificante, e assim aquecer as almas. E estas nuvens são nuvens de imperfeições e de defeitos involuntários. Esta luz, rasgando-as com o seu calor, as dissipa e livremente se introduz na alma. Então compreendia que a alma deve estar atenta a não cair na sombra do defeito voluntário, porque estes são aquelas nuvens perigosas que impedem a entrada da luz divina. Trecho 37. 13 de fevereiro de 1900. A mortificação é como a cal. Acho que o cal, a cal. Esta manhã, depois de ter recebido a comunhão, vi o meu adorável Jesus, mas tudo mudou de aspecto. Parecia sério, tudo reservado, em ato de repreender-me. Que triste mudança, meu pobre coração! Em vez de ser aliviado, sentia-me mais oprimido, mais trespassado diante do aspecto tão insólido de Jesus. No entanto, sentia toda a necessidade de um alívio pelas dores sofridas nos últimos dias por sua privação, em que me parecia que vivia, mas agonizante e em contínua violência. Mas Jesus bendito, querendo repreender-me, porque ia buscando alívio devido à sua presença, enquanto não devia procurar outra coisa que sofrer, disse-me: assim como a cal tem virtude de queimar os objetos que se metem nela, assim a mortificação tem virtude de queimar todas as imperfeições e os defeitos que se encontram na alma. E chega tanto que espiritualiza até o corpo, e como cerco se põe ao redor, e aí sela todas as virtudes, até que a mortificação não te queime bem, tanto a alma como o corpo, até desfazê-lo, não poderei selar perfeitamente em ti a marca da minha crucificação. Depois disso, não sei bem quem era, mas me parecia que fosse um anjo. Me trespassou as mãos e os pés, e Jesus, com uma lança que saía de seu coração, transpassou-me o meu com extrema dor e desapareceu, deixando-me mais aflita que antes. Oh, como compreendia bem que a necessidade da mortificação, minha inseparável amiga, e que em mim não existia nem sequer a sombra de amizade com ela. Ah, Senhor, ata-me tu com indissolúvel amizade a esta boa amiga, porque por mim não se mostrar-me mais que toda rudeza. E ela, não vendo-me acolhida por mim com boa cara, usa comigo todas as considerações. Vai-me fugindo sempre, temendo que eu lhe volte as costas completamente. E jamais cumpre comigo o seu belo e majestoso trabalho, porque estamos um pouco distantes. Suas mãos prodigiosas não chegam até mim para poder trabalhar e apresentar-me diante de ti como obra digna de suas santíssimas mãos. Volume 4, trecho 35, 20 de novembro de 1900. Devendo viver do coração de Jesus, ele lhe dá regras para aprender um viver mais perfeito. Encontrando-me fora de mim mesma, meu adorável Jesus continua a fazer-me ver meu coração no seu, mas tão transformado que não reconheço mais qual é o meu e qual é o de Jesus. Ele se conformou perfeitamente com o seu. Imprimiu-lhe todas as insígnias da paixão, fazendo-me entender que seu coração, desde que foi concebido com estas insígnias da paixão. Tanto que o que sofreu no último de sua vida foi um transbordamento do que seu coração havia sofrido continuamente. Pareceu-me vê-los como assim o outro.
Parecia-me ver o meu amado Jesus ocupado em preparar o lugar onde devia pôr o coração, perfurando e adornando com tantas flores diversas. Enquanto isso fazia, me disse: Amada minha, devendo viver do meu coração, te convém empreender um modo de viver mais perfeito. Por isso quero de ti, primeiro, uniformidade perfeita à minha vontade. Porque jamais poderás amar-me perfeitamente até que me ames com a minha mesma vontade. Melhor te digo que, amando-me com a minha mesma vontade, chegarás a amar-me a mim e ao próximo com o meu mesmo modo de amar. Segundo, humildade profunda, pondo-te diante de mim e das criaturas como a última de todas. Terceiro, pureza, em tudo, porque qualquer mínima falta de pureza, tanto no amar como no agir, tudo se reflete no coração, e este fica manchado. Por isso quero que a pureza seja como o orvalho sobre as flores ao despontar do sol, no qual se refletem os raios, transmuta essas pequenas gotas como em tantas pérolas preciosas, que encantam as pessoas. Assim todas as suas obras, pensamentos e palavras, batidas e afetos, desejos e inclinações se adornadas pelo orvalho celestial da pureza, tecerá um doce encanto não só aos olhos humanos, mas a todo o empíreo. Quarto, a obediência vai unida com minha vontade, porque se esta virtude se refere às superiores que te dei na terra, minha vontade é obediência que se refere a mim diretamente. Tanto que se pode dizer que a uma e a outra, ambas são virtude de obediência, com esta única diferença, que uma se refere a Deus e a outra se refere aos homens. As duas têm o mesmo valor e não pode estar uma sem a outra, pelo que as duas as deve amar da mesma forma. Deus acrescentou: Deves saber que de agora em diante viverás com meu coração, e deves entendê-lo a modo de meu coração, para encontrar em ti minhas complacências. Por isso te recomendo, porque não é mais teu coração, senão meu coração. Trecho 36, novembro. 22 de novembro de 1900. Jesus coloca-se no lugar do coração de Luísa. Diz-lhe o alimento que quer dela. Continua a fazer-se ver, meu adorável Jesus. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, via-o dentro de mim, e os dois corações tão fundidos que pareciam um. E o meu docíssimo Jesus disse-me: Hoje decidi dar-te em lugar do coração a mim mesmo. Naquele momento vi que Jesus tomava lugar naquele ponto onde está o coração, e de dentro de Jesus recebia a respiração e sentia o batimento do coração como me sentia feliz, vivendo desta maneira. Depois disto acrescentou: Tendo eu tomado o lugar do coração, convém-te ter um alimento sempre preparado para me nutrir. O alimento será meu querer, e tudo o que te mortificarás e do que te privarás por amor meu. Mas quem pode dizer tudo o que em meu interior passou entre Jesus e eu? Creio que é melhor calar-me. De outra maneira, sinto como se o estragasse. Com a minha língua não adestrada para falar de graças tão grandes que o Senhor fez à minha alma, não me resta outra coisa que agradecer ao Senhor, que tem consideração de uma alma tão miserável e pecadora. Trecho 37, 23 de novembro de 1900. Modo no qual estão as almas em Jesus. Encontrando-me em meu habitual estado, meu amante Jesus me transportou para fora de mim mesma, e saindo de dentro de meu interior, se fazia ver tão grande que absorvia nele toda a terra e estendia tanto sua grandeza que minha alma não encontrava o termo. Sentia-me dispersa em Deus, não só eu, mas todas as criaturas ficavam dispersas. E ó como parecia impróprio que afronta se faz a nosso Senhor,
que nós, pequenos vermes, vivendo nele, ousemos ofendê-lo. Oh, se todos pudessem ver o modo como estamos em Deus, como se cuidariam de não lhe dar nem sequer a sombra de um desgosto. Depois se fazia tão alto que absorvia nele todo o céu. Assim que em Deus mesmo via a todos os anjos e santos, ouvia seu canto, entendia muitas coisas da felicidade eterna. Depois disso via que de Jesus saíam muitos ribeiros de leite e eu bebia deles. Mas, sendo eu muito restrita, e Jesus tão grande e alto que não tinha limite, nem de grandeza, nem de altura, não conseguia absorver tudo em mim. Muitos corriam fora, embora permanecessem em Deus mesmo, e eu sentia um desgosto por isso e teria querido que todos corressem a beber destes ribeiros. Mas escassíssimos era o número dos viadores que bebiam. Nosso Senhor, desgostoso, também por isso me disse: isto que vês é a misericórdia contida, e isto irrita principalmente a justiça. Como não devo fazer justiça enquanto eles mesmos me impedem de misericórdia? E eu, segurando as mãos dele, apertei-o e disse: não, Senhor, não podes fazer justiça. Não quero eu, e não querendo eu, também tu o queres. Porque a minha vontade não é mais minha, mas tua. E sendo tua, tudo que eu não quero, também tu o queres. Não me disseste tu mesmo que devo viver em tudo e por tudo do teu querer? O meu falar desarmou o meu doce Jesus, diminuiu de novo e fechou-se dentro de mim, e eu encontrei-me em mim mesma. Volume 6, trecho 35, 21 de abril de 1904. Quem tem o título de vítima pode lutar com a justiça. Continuando o meu habitual estado, ouvi ao redor do meu leito pessoas que rogavam a Nosso Senhor. Eu não prestava atenção a escutar o que queriam. Prestava atenção só que já era tarde e que Jesus bendito não se fazia ver ainda. Oh, como se destroçava meu coração, temendo que não viesse, e dizia para mim: Senhor bendito, estamos já na última hora e não vem ainda? Ai, não me deixe desgosto, pelo menos faça-se ver. Enquanto isso dizia, saiu de dentro de mim e disse àqueles que estavam ao meu redor: lutar com a minha justiça não é lícito às criaturas, mas só é lícito a quem tem o título de vítima. E não só de lutar, mas de brincar com a justiça. E isto porque ao lutar ou jogar facilmente se recebe os golpes, as derrotas, as perdas. E a vítima está pronta a receber sobre si os golpes. Resignar-se nas derrotas e perdas sem que preste atenção às suas perdas, aos sofrimentos, senão só à glória de Deus e ao bem do próximo. Se eu quisesse me acalmar, tenho aqui a minha vítima, que está pronta a lutar e a receber sobre si todo o furor da minha justiça. Ver-se que estavam rogando para aplacar o Senhor. Eu fiquei mortificada e mais amarga ao escutar isto de nosso Senhor. Trecho 36, 26 de abril de 1904. O hábito não faz o monge. Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, encontrei-me com o menino Jesus nos braços, rodeada de várias pessoas devotas, sacerdotes, muitos dos quais estavam atentos à vaidade, ao luxo e à moda. E parecia que diziam entre eles aquele ditado antigo: o hábito não faz o monge. E o bendito Jesus me disse: amada minha, ó como me sinto desiludido pela glória que a criatura me deve, e que com tanta desfaçatez me nega, e até pelas pessoas que se dizem devotas. Eu, ao ouvir isto, disse: querido do meu coração, recitemos 3 glórias ao Pai, pondo a intenção de dar toda a glória que a criatura deve à vossa divindade. Assim receberá pelo menos uma reparação. E ele, sim, sim, recitemos. E recitámo-las juntos. Depois recitamos uma Ave Maria, pondo também a intenção de dar à Rainha Mãe toda a glória que lhe devem as criaturas.
Oh, como era belo rezar com o bendito Jesus. Encontrava-me tão bem que continuei. Meu amado, como gostaria de fazer a profissão de fé nas tuas mãos ao recitar juntamente contigo o credo. E ele: o credo o recitarás sozinha, porque a ti te corresponde, não a mim. E o dirás a nome de todas as criaturas, para me dar mais glória e honra. Então eu pus as minhas mãos nas suas e recitei o credo. Depois disso, o bendito Jesus me disse: minha filha, parece que me sinto mais aliviado e afastado daquela nuvem negra da ingratidão humana, especialmente das devotas. A minha filha, a ação externa tem tanta força de penetrar no interior que forma um vestido material à alma. E quando o toque divino toca, não o sentem vivo, porque tem a vestidura lamacenta revestindo a alma. E não sentindo a vivacidade da graça, a graça ou é rejeitada ou fica infrutífera. Oh, como é difícil gozar os prazeres, vestir-se de luxo externamente e desprezá-los internamente. Acontece o contrário, isto é, amar no interior e gozar do que externamente nos rodeia. Minha filha, considera tu mesma qual não é a dor de meu coração nestes tempos. Vê minha graça rejeitada por todo tipo de gente, enquanto todo o meu consolo é o socorrer as criaturas. E toda a vida das criaturas é a ajuda divina. E as criaturas rejeitam meu socorro e a minha ajuda. Entra tu a tomar parte de minha dor e compadece minhas amarguras. Disto isto desapareceu, ficando toda afligida pelas penas de meu adorável Jesus. Trecho 37 e 29 de abril de 1904. A vida de Deus manifesta-se nas criaturas com as palavras, com as obras e com os sofrimentos, mas o que o manifesta mais claramente são os sofrimentos. Continuando o meu estado habitual, me encontrei rodeada por 3 virgens, as quais, tornando-me a viva força, queriam me crucificar sobre uma cruz. E eu não via, como não vi o bendito Jesus, temendo, punha resistência. E elas, vendo minha resistência, me disseram: irmã caríssima, não temas que não esteja nosso esposo. Deixa que te comecemos a crucificar, que o Senhor, atraído pela virtude dos sofrimentos, virá. Nós viemos do céu e, como vimos males gravíssimos que estão por acontecer na Europa, para fazer com que pelo menos aconteçam mais benignos, viemos fazer-te sofrer. Enquanto isso, me trespassaram com pregos as mãos e os pés, mas com tal crueza de dor que me sentia morrer. Agora, enquanto eu sofria, veio o bendito Jesus e, vendo-me com severidade, me disse: quem te ordenou que te pusessem nestes sofrimentos? Então, para que me serves? Para não poder nem sequer ser livre de fazer o que quero e para ser um contínuo estorvo à minha justiça? Eu no meu íntimo dizia: que quer de mim? Eu nem sequer queria, foram elas que me induziram e a toma contra mim. Mas não podia falar por causa da dor. Aquelas virgens, vindo a severidade de nosso Senhor, mais me faziam sofrer, tirando e voltando a cravar os pregos e me aproximavam a ele, mostrando-lhe meus sofrimentos. E quanto mais sofria, mais parecia que o Senhor se apaziguava. E quando o viram mais apaziguado e quase enternecido por meu sofrer, me deixaram e se foram, deixando-me só com nosso Senhor. Então ele mesmo me assistia e sustentava. E vendo-me sofrer para me reanimar, disse-me: minha filha, minha vida manifesta-se nas criaturas com as palavras, com as obras e com os sofrimentos. Mas o que a manifesta mais claramente são os sofrimentos. Enquanto estava nisto, o confessor veio chamar-me obediência, e em parte pelos sofrimentos, e em parte porque o Senhor não me deixava, não podia obedecer. Então lamentei com meu Jesus, dizendo: Senhor, como é que o confessor está esta hora? Justo agora devia vir? E ele: minha filha, deixa que fique um pouco conosco e que participe também em minhas graças. Quando alguém continuamente frequenta uma casa, participa do pranto e do riso, da pobreza e da riqueza. Assim é do confessor,
Não participou de suas mortificações e privações? Agora participa de minha presença. Então parecia que ele participava à força divina, dizendo-lhe: a vida de Deus na alma é a esperança. E por quanto esperas, tanto de vida divina contens em ti mesmo. E assim como a vida divina contém potência, sabedoria, fortaleza, amor e outras coisas, assim a alma se sente regar por tantos fluxos, por quantas são as virtudes divinas. E a vida divina cresce sempre em ti mesmo, mas se não esperas no espiritual, e pelo espiritual participará também o corporal. A vida divina se irá consumindo até apagar-se de tudo, por isso espera sempre. Depois, com esforço, recebi a comunhão, e depois me encontrei fora de mim mesma e via 3 homens em forma de 3 cavalos idômitos, que desenfreados na Europa, fazendo tantos estragos de sangue, e parecia que queriam envolver como dentro de uma rede a maior parte da Europa em guerras escarniçadas. Todos tremiam à vista destes diabos encarnados, e muitos ficavam destruídos. Volume 7, trecho 35. 31 de julho de 1906. Jesus fala da simplicidade. Continuando o meu habitual estado, por pouco tempo veio o bendito Jesus, e abraçando-me disse: minha filha, a simplicidade e as virtudes, como o tempero às refeições. Para a alma simples não há nem chaves nem portas para entrar em mim, nem eu para entrar nela, porque por todas as partes pode entrar em mim e eu nela. Antes, para dizer melhor, encontra-se em mim sem entrar, porque por sua simplicidade vem assemelhar-se a mim, que sou Espírito Simplíssimo, e que só porque sou simplíssimo encontro-me por toda parte e nada pode fugir de minha mão. A alma simples é como a luz do sol, que apesar de qualquer névoa ou de que seus raios passem por qualquer imundície, permanece sempre luz e dá luz a todos, mas jamais se muda. Assim a alma simples, qualquer mortificação ou desgosto que possa receber, não cessa de ser luz para si mesma e para aqueles que a mortificaram. E se vê coisas mais, ela não fica manchada, fica sempre luz, nem jamais se muda, porque a simplicidade é a virtude que mais se assemelha ao ser divino. E só por esta virtude se vem a participar das outras qualidades divinas. E só na alma simples não há impedimentos nem obstáculos para que entre a operar a graça divina, porque sendo luz uma luz e luz a outra, facilmente uma luz se une, transforma-se na outra luz. Mas quem pode dizer o que compreendia desta simplicidade? Sinto em minha mente como um mar, e que apenas posso manifestar as gotinhas deste mar e desconectadas entre elas. Graças a Deus. Trecho 36. 8 de agosto de 1906. Como é necessário correr sem parar jamais. Esta manhã, estando muito cansada por sua privação, assim que veio o bendito Jesus me disse: minha filha, para a criatura alcançar seu ponto central é necessário correr sempre, sem jamais deter-se, porque correndo se faz mais fácil o caminho. E conforme caminha, lhe será manifestado o ponto onde deve chegar para encontrar seu centro. E ao longo do caminho lhe será fornecida a graça necessária para o caminho. E ajudada pela graça, não sentirá o peso da fadiga nem da vida. Tudo o contrário para aquele que caminha e se detém, já que só parando sentirá o cansaço dos passos que deu. Perderá o impulso em seguir o caminho, e não caminhando não poderá ver seu ponto final, que é um sumo bem, e não ficará cativado. A graça, não o vendo correr, não se dará em vão, e a vida se tornará insuportável, porque o nada fazer produz tédio e aborrecimento. Trecho 37.
10 de agosto de 1906. Um contentamento a menos na terra é um paraíso a mais no céu. Continuando meu estado habitual, assim que vi o bendito Jesus me disse: minha filha, por quantos mínimos prazeres a alma se priva desta vida por meu amor, outros tantos paraísos demais lhe darei na outra vida. Assim que um contento de menos aqui é um paraíso de mais além. Imagina um pouco quantas privações tiveste tu nestes 20 anos de cama por minha causa, e quantos paraísos demais eu te darei no céu. E eu, ao ouvir isto, disse: meu bem, o que dizes? Eu me sinto honrada e quase devedora de ti, porque me dás a ocasião de poder privar-me por amor teu, e me dizes que me darás outros tantos paraísos? E ele adicionou: e é exatamente assim. Graças a Deus. Volume 8, trecho 35. 3 de maio de 1908. Efeitos da circulação do divino querer na alma. Continuando o meu habitual estado, assim que senti junto de mim Nosso Senhor, disse-me: minha filha, na alma que faz minha vontade, circula meu querer em todo o seu ser, como lhe circula o sangue. Assim que está em contínuo contato comigo, com minha potência e sabedoria, caridade e beleza, assim toma parte em todo o meu. Por isso, não vivendo mais de seu querer vive no meu. E assim como o meu circula no seu, assim o seu circula em todo o meu ser, e sinto continuamente seu contato. E sentindo-me continuamente tocado por ele, você não pode compreender quanto sinto amá-la, quanto eu quero favorecê-la e consentir em tudo o que me pede. E se eu negar, eu negarei a mim mesmo, porque no final das contas, vivendo do meu querer, não pede outra coisa senão o que quero eu. Isto quer e só isso a faz feliz, tanto para ela como para os demais, porque sua vida está mais no céu que na terra. Este é o fruto que produz minha vontade, beatificando-a antecipadamente. Trecho 36, 12 de maio de 1908. Os ricos, com o seu mau exemplo, envenenaram aos pobres. Continuando meu estado habitual, estava a pedir a Nosso Senhor que se dignasse por paz nos ânimos que estão todos em discórdia. Os pobres querem agredir os ricos. Há uma agitação, uma avidez de sangue humano, que parece que eles mesmos não sabem conter-se mais. Se o Senhor não puser sua mão, já estamos a ponto de receber os castigos que tantas vezes manifestou. Depois, assim que veio, me disse: minha filha, justa justiça minha, os ricos foram os primeiros a dar mau exemplo aos pobres, os primeiros que se afastaram da religião, de cumprir seus deveres até ter vergonha de entrar na igreja, de escutar a missa, de cumprir os preceitos. Os pobres se alimentaram de sua baba venenosa, e tendo se nutrido muito bem do veneno de seu mau exemplo, com esse mesmo veneno dado pelos ricos, não podendo contê-lo mais, buscam agredi-los e até matá-los. Não há ordem sem sujeição. Os ricos se subtraíram de Deus, os povos se rebelaram contra Deus, contra os ricos e contra todos. A balança de minha justiça está cheia e não posso contê-la mais. Trecho 37, 15 de maio de 1908. Vê guerras e revoluções. Estando no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma no meio de revoluções. Parece que se obstinam sempre mais em querer derramar sangue. Eu rogava ao Senhor, e ele me disse: minha filha, são duas tempestades que os homens estão preparando, uma contra o governo e outra contra a igreja. Naquele momento me parecia ver os chefes fugindo, o rei que corria perigo de ficar prisioneiro e se punha em fuga. Não sei dizer bem, mas me parecia que caía nas mãos dos inimigos. Todos os ricos estavam em graves perigos, e quem caía vítima, mas o que mais me dava a pena era ver que entre os chefes das revoluções, mesmo contra a igreja, não faltavam os sacerdotes. Quando depois as coisas chegavam aos últimos excessos, pareciam
que interviu uma potência estrangeira. Não sigo mais adiante porque são coisas ditas outras vezes. Volume 9, trecho 35. 2 de junho de 1910. A alma deve morrer a tudo para ressurgir mais bela. Sentindo-me muito mal e como se tudo tivesse terminado, lamentava com Jesus seu total abandono, e Jesus me disse: Minha filha, estes são os modos divinos. Morrer e ressurgir continuamente. Olhe, a mesma natureza está sujeita a estas mortes e a estes ressurgimentos. A flor nasce e morre, mas para ressurgir mais bela. Enquanto que se nunca morresse, envelheceria, perderia a vivacidade de seu colorido, a fragrância de seu odor, e aqui também a semelhança de meu ser, sempre velho e sempre novo. A semente é posta debaixo da terra como sepultada, para fazer morrer, e com efeito morre até se pulverizar, e depois ressurge mais bela, aliás, multiplicada, e assim de tudo o resto. E se isto é na ordem natural, muito mais na ordem espiritual, a alma deve estar sujeita a essas mortes e a estes ressurgimentos. Porque enquanto parece que sobretudo tem triunfado e abunda de fervor, de graça, de união comigo, de virtudes, e parece que em tudo adquiriu tantas novas vidas, eu me escondo e parece que tudo lhe morre em torno. Eu dou golpes como um verdadeiro mestre e o ajudo a fazer tudo morrer. E quando me parece que tudo lhe morreu, eu como o sol saio, me desvelo e comigo tudo ressurge mais belo, mais vigoroso, mais fiel, mais irreconhecível, mais humilde. De modo que se havia alguma coisa de humano, a morte o destruiu e faz ressurgir tudo nova vida. Trecho 36, 4 de julho de 1910. A agonia do jardim foi em modo especial para ajuda dos moribundos, a agonia da cruz para ajudar do último ponto, propriamente para o último respiro. Continuando meu habitual estado, repleto de privações e amargura, estava a pensar na agonia de nosso Senhor. E então ele disse-me: Minha filha, quis sofrer de modo especial a agonia do jardim, para ajudar todos os moribundos a morrer. Olha bem como se combina minha agonia com a agonia dos cristãos. Tédio, tristezas, angústia, suor de sangue, senti a morte de todos e de cada um, como se realmente morresse por cada um em particular. Portanto, senti em mim os temores, as tristezas, as angústias de cada um, e com isto dava a todos ajuda, consolo e esperança, para fazer com que, como eu sentia suas mortes em mim, para que eles pudessem ter a graça de morrer todos em mim, como dentro de um só fôlego, com meu alento e súbito beatificá-los com minha divindade. Se a agonia do jardim foi de modo especial para os moribundos, a agonia da cruz foi para a ajuda do último momento, especialmente para o último respiro. Ambas são agonias, mas uma distinta da outra. A agonia do jardim cheia de tristezas, de temores, de afazeres e de espantos. A agonia da cruz cheia de paz, de calma imperturbável. E se gritei tenho sede, era a sede insaciável de que todos pudessem expirar em meu último respiro. E vendo que muitos se saíam do meu último fôlego, pela dor gritei tenho sede. E este tenho sede continua a gritar a todos e a cada um como companhia à porta de cada coração. Tenho sede de ti, ó alma, a não saia de mim, senão entre em mim e expira comigo. Assim são 6 horas da minha paixão, que dei aos homens para bem morrer. As 3 do jardim foram para ajudar da agonia, as 3 da cruz para ajudar no último suspiro da morte. Depois disso, quem não deve olhar sorridente para a morte? Muito mais para quem me ama, para quem procura sacrificar-se. Sobre a minha própria cruz, veja como é bela a morte e como faz mudar as coisas. Em vida fui desprezado. Os mesmos milagres não fizeram os efeitos de minha morte. Ainda sobre a cruz houve insultos, mas assim que expirei,
A morte teve a força de mudar as coisas. Todos se golpeavam o peito confessando-me por verdadeiro Filho de Deus. Meus mesmos discípulos tomaram coragem, e mesmo aqueles ocultos se fizeram atrevidos e pediram meu corpo, dando-me honorável sepultura. Céu e terra, a plena voz, me confessaram Filho de Deus. A morte é uma coisa grande, sublime. E isto acontece também para meus próprios filhos, em vida, desprezados, pisoteados, aquelas mesmas virtudes que como luz deveriam brilhar entre aqueles que os rodeavam, ficam meio veladas, seus heroísmos no sofrer, seus abnegados, seu zelo pelas almas lançam claridade e dúvidas nos presentes. E eu mesmo permito estes véus para conservar com mais segurança a virtude de meus amados filhos. Mas mal morrem estes véus, não sendo mais necessários, eu retiro-os e as dúvidas se fazem certezas. A luz se faz clara e esta luz faz apreciar seu heroísmo. Faz-se então apreço de tudo, mesmo das coisas mais pequenas. Assim que o que não se pode fazer em vida, a morte o supre. E isto é para o que acontece aqui embaixo e pelo que acontece lá em cima é propriamente surpreendente e invejável a todos os mortais. Trecho 37. 8 de julho de 1910. O corpo é como o tabernáculo, a alma como a taça para Jesus. Estava muito aflita pela privação de meu sumo bem, e tendo recebido a comunhão, ao receber a santa partícula, se deteve na garganta. E eu, sugando-a para fazê-la descer, chupava um bor doce e refinado. E depois de haver chupado muito, desceu. E vi a partícula mudada e menino que dizia: Teu corpo é meu tabernáculo, tua alma é a taça que me contém. O batimento do teu coração é como partícula que me serve para transformar-me em ti como dentro de uma hóstia, com esta diferença, que na hóstia, ao consumir-se, estou sujeito a contínuas mortes. Em vez disso, a batida do meu coração, a batida do seu coração, simbolizado por seu amor, não estando sujeito a consumir-se. Minha vida é contínua. Então, portanto, luto pelas minhas privações. Se não me vê, me ouve. Se não me ouve, me toca. E agora, com a fragrância de meus perfumes que expando a seu redor, ora com a luz de que se sente vestir, ora com fazer descer em você um licor que não se encontra sobre a terra, ora como o sol de tocar em tantas outras maneiras. Agora, por obedecer, escrevo estas coisas que Jesus diz que me sucedem frequentemente. E mesmo estando em plena vigília, estes perfumes que eu mesma não sei dizer de que espécie sejam, eu os chamo de os perfumes do amor. E este os sinto na comunhão. Se rezo, se trabalho, especialmente se não vi Jesus, e digo entre mim, hoje não vieste, não sabes, ó Jesus, que sem ti não posso, não quero estar? E súbito e quase de improviso, sinto-me como investir por aquele perfume. Outras vezes, movendo-me ou tirando-me os lençóis, sinto sair aquele perfume, e em meu interior ouço, aqui estou. Outras vezes, enquanto estou toda aflita, faço por levantar os olhos, e um raio de luz se faz ante minha vista. Mas eu a estas coisas não presto atenção nem me satisfazem. O único que me faz feliz é Jesus. Todo o resto eu recebo com uma certa indiferença. Escrevi-o só por obedecer. Volume 10, trecho 35, 16 de outubro de 1911. Mais ameaças de fazer a Itália ser invadida por estrangeiros, e ela zanga-se com Jesus. Esta manhã, meu sempre amável Jesus ameaçava forte com fazer invadir a Itália por gente estrangeira, e eu, me desagradando com ele, disse: Quer fazer corretamente como impertinente?
Diz que me ama muito e não quer me contentar com nada. E bravo por Jesus, isto é o quanto me ama? E Jesus, para te fazer ver que te amo muito, por amor teu, perdoarei o teu povo. Não estás contente? E eu gritando alto, não, Senhor, você não pode fazer isso. E Jesus, o que você está com raiva? E eu, sim, hoje eu estou com raiva de você. E ele se foi, mas eu espero que se acalme. E parecia que me amarrava fortemente a ele para me fazer o seu querer. Trecho 36, 17 de outubro de 1911. Jesus toma mais gosto do amor da alma, viadora e dos santos. O meu docíssimo Jesus parece ter vindo um pouco mais do que o habitual. Parecia que tinha coroa de espinhos e eu tirando a craveia na minha cabeça. Mas depois de um pouco, olhando para Jesus, via-o de novo coroado de espinhos. E Jesus, olha minha filha como me ofendem. Uma coroa me tirastes e outra mais me teceram. Não me deixam livre, continuamente me tecem coroa de espinhos. E eu lhe tirei de novo, e Jesus, alegrando-se, aproximou-se da minha boca e derramou um pouco de licor docíssimo. E eu, Jesus, que fazes? Você está cheio de amarguras e a mim me dá doçuras? Isto não convém. E Jesus, deixa-me fazer a mim, também tu tinhas necessidade de ser confortada. Aliás, quero que tomes um pouco de repouso no meu coração. Como estava bem. Depois me pôs fora, e eu, por que me pôs fora? Estava tão bem em seu coração, como era belo. E Jesus, quando te tenho dentro de mim, eu te gozo sozinho. Quando te ponho fora, te gozam todos. E tu podes tomar a defesa de teus irmãos, podes perorar, podes fazer o que os perdoe. Tão é verdade que os santos dizem que eu te contento mais a ti que a eles, que tomo mais gosto de teu amor que do deles. E eu lhes digo que isto o faço com amor e com justiça, porque contigo posso dividir minhas penas, com eles não. Pois tu, sendo viadora, podes tomar as penas de outros e as minhas sobre ti. E com isso tens a força para desarmar-me, a menos que eu não quisesse. Como ontem que te amarrei fortemente os braços para fazer que não te se opusesse ao meu querer. Enquanto eles, estas armas, não as têm mais em seu poder, tanto que quanto devo castigar, escondo-me de ti, pois podes fazer-me alguma força, deles não me escondo. E eu, certo, Jesus, deves tomar mais contento de meu amor que do deles, porque seu amor é de habitantes do céu. Vêm-te e gozam-te continuamente e estão absorvidos em teu santíssimo e divino querer. Todos se perderam em ti, por isso que grande coisa é seu amor, recebendo vida contínua de ti. Enquanto eu, pobrezinha de mim, que só as tuas privações me dão morte contínua, e Jesus, pobre filha, tem razão. Trecho 37, 18 de outubro de 1911. Jesus brinca com a alma. Esta manhã, meu docíssimo Jesus se fazia ver em atitude de pôr o dedo na boca, quase como se quisesse que levantasse a voz para lhe falar, e me dizia: faça-me um canto de amor, quero distrair-me um pouco do que me fazem as criaturas. Fale-me de amor, aliene-me. E eu, diga-me tu primeiro, que de ti aprenderei para fazer-te eu. E Jesus dizia-me tantas coisas de amor e acrescentava: queres jogar? E eu sim. E parecia que tomasse uma flecha de dentro de meu coração e a mandasse ao meu. E eu me sentia morrer de dor e de amor me contorcionava. E Jesus, eu te fiz, me faça tu a mim. E eu, não sei o que pôr para te fazer, devo servir-me da tua. E assim tomei sua flecha e a lancei dentro de seu coração. E Jesus ficou ferido e desfalecia. E eu o segurava entre meus braços, mas quem pode dizer tudo o que fazíamos?
Agora, quando estava no melhor, desapareceu, sem sequer me ajudar a voltar. Me parecia que me queria ajudar o anjo, e eu, não quero. Não, quero Jesus, meu anjo. Chama-o, chama, de outra maneira estou aqui. E gritava alto, vem, vem, ó Jesus. E parecia que Jesus vinha, venciu, bravo por Jesus. E assim, ajudando-me a voltar, disse-me, tu ofendes o anjo. E eu, não é verdade, quero tudo de ti. E além disso, ele sabe que entre todos eu devo amar muito a ti. Jesus sorriu e desapareceu. Amém, Fiat.